Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 7 de maio. Hoje eu vou convidar vocês para um passeio aí no Palácio Nacional de Queluz e conhecer um pouquinho mais de quanto a história de Portugal e Brasil estão juntas. Vamos entrar? Aqui viveu Dom João VI, príncipe regente, filho da rainha Dona Maria, com Dona Carlota Joaquina. Ele só saiu daqui um dia antes de o general Junot, com as tropas napoleônicas, invadir Lisboa. Enganou Napoleão e foi para o Brasil. Esta cama é alfa e ômega na história de Pedro, que proclamou a independência do Brasil e impôs uma monarquia liberal, constitucional em Portugal. Pedro nasceu nessa cama, aqui no Palácio de Queluz, e morreu nessa cama aos 36 anos de tuberculose, já Pedro IV dos portugueses. Pedro saiu daqui com 9 anos, quando chegaram os franceses. Eu fico imaginando o quanto ele percorreu esses jardins do palácio. E terminando essa visita, quero mostrar para vocês o pavilhão Dona Maria I, que desde 1957 serve para receber chefes de Estado estrangeiros visitantes, de graça. Nosso presidente Sarney ficou nesse pavilhão Dona Maria, maravilhoso. Ele deve ter gostado muito. Eu tirei fotografias por lá, os jardins são maravilhosos, né? A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ficou lá, ou Isabel II, como dizem os portugueses, né? O rei Juan Carlos da Espanha também ficou lá, o presidente Eisenhower, né? Hoje é só com visita guiada que se vai lá. Então, o presidente Lula ficou em hotel, um hotel bem caro, né? Luxuosíssimo, na Avenida Liberdade, o Tivoli, como dizem os portugueses. Dizem que a diária era equivalente a 30 mil reais. 30 mil reais dia. Aliás, agora na Inglaterra foi muito mais do que isso, né? Pelo que eu vi pelo noticiário, 95 mil reais a suíte onde ficou o presidente do Brasil, né? País rico, pode gastar isso, né? Está cobrando cada vez mais impostos da gente, né? Mas, enfim, falando em Inglaterra, o encontro com o rei, né? Foi na véspera, conversou com o chefe de Estado. Aqui em Portugal se chama Rei Carlos, Carlos III, eles respeitam bem a língua portuguesa, a gente chama ainda de Charles. E eu vi manchetes em jornais, né? Os desafios do rei Charles é modernizar a monarquia e atrair os jovens. Eu fiquei pensando, o que quer dizer isso? Você é capaz de saber o que quer dizer isso? Modernizar a monarquia? Monarquia certamente já usa mundo digital, né, e outras coisas. E atrair os jovens para quê? Para a monarquia? Às vezes é falta do que fazer, o sujeito inventa, né? Quem inventa é inventor, não é jornalista. Mas do encontro com o chefe de governo, com o primeiro-ministro, resultou numa promessa, dizem os jornais, de R$500 milhão, equivalente a R$500 milhão para o fundo da Amazônia. Eu digo, opa, que coisa boa. Deve ser para postos de saúde para os ribeirinhos. Deve ser para escolas das crianças amazônicas. Deve ser para combater o tráfico de droga que cada vez aumenta mais lá na Amazônia. Eu não sei se vai para as ONGs. Bom, mas finalmente vai começar a CPI das ONGs, que estava pronta para funcionar, mas entrou a CPI do circo em lugar dela por imposição do Supremo. Poderes autônomos,
independentes entre si. O Supremo mandou fazer uma CPI e o Senado disse sim, senhor. Aliás, foi um ministro do Supremo que mandou, depois o plenário do Supremo confirmou, né? Mas aí já era só pro forma. E fizeram aquela CPI do circo, que até hoje, agora, a realidade está contestando as coisas que a CPI tentou impor ao país. Já vou falar sobre isso mais adiante. Mas, então, vai ter a CPI das ONGs, vai chegar na hora certa, para saber, afinal, o que estão fazendo lá. Por que tem tanta ONG na Amazônia e não tem ONG no Nordeste, onde tem gente, muito mais gente? Bem, e a necessidade, né? Vejam só, 14 mortos já na área Yanomami. Um agente de saúde de etnia indígena. E os outros todos garimpeiros, inclusive o último corpo encontrado de uma mulher estrangulada. O governo fez aquele anúncio publicitário, propagandístico, e depois a logística para a retirada de 20 mil garimpeiros. Foi prejudicada pela queima de avião, queima das casas deles, queimaram tudo. Até as pessoas me perguntam, mas por que o Brasil não aproveita esses aviões e helicópteros para outras coisas, né? Já que se houver apreensão, né, justa. Mas, enfim, queimaram os navios, como fizeram os espanhóis quando chegaram ao México, né? E não tem como sair. E isso foi previsto lá no início. Lá em janeiro foi previsto. Iam acabar se encontrando. Indígenas e garimpeiros. E está aí o resultado. 14 mortos. Quem é o responsável? Bom, vamos adiante. Falando agora sobre outras questões políticas do Brasil. Nesse fim de semana, o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, né, Anderson Torres, literalmente mofando na prisão, recebeu visitas conforme estabeleceu o ministro Alexandre de Moraes. Parece que também é juiz de execução. 5 no sábado, 5 no domingo. 5 senadores sábado, 5 no domingo. Autorizou senadores menos o senador Flávio Bolsonaro e o senador Marcos Duval. Os outros foram lá e ficaram chocados com a situação dele, que vai depor nessa segunda-feira na Polícia Federal. Bom, tem umas outras, já que eu estou falando de questões aí do Supremo. Continua preso o tenente-coronel Mauro Cid, está numa organização militar. Agora, eu acho estranho, porque eu vejo aqui, artigo 74 do Estatuto dos Militares, é da Lei 6.880, quem quiser consultar, diz que o policial, o militar só pode ser preso pela Polícia Civil em flagrante e só pode ficar retido na delegacia ou no posto policial pelo tempo suficiente para lavrar o flagrante. Depois tem que entregar para uma organização militar. Ele está lá na organização militar, mas antes passou por tudo isso que a gente viu aí, né? Outra questão o Supremo derrubou um indulto concedido pelo presidente da República a Daniel Silveira, que recebeu uma pena para lá de excessiva, mas enfim, isso é outra questão. A questão é do indulto, é que o artigo 84, no 12, diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. Eu vi que lá no julgamento falam de limites constitucionais implícitos. Gente, a Constituição tem que ser algo explícito. E o próprio presidente da Constituinte percebeu isso. Constituição cidadã, que fala por si própria. Constituição é explícita. Acho que não tem que ter coisas implícitas na Constituição. Eu só consigo ver o explícito, foi o que eu li há pouco para vocês. Bom, eu vejo aqui que o Estadão, no editorial, está percebendo essas coisas.
né? Porque tiraram o passaporte, o Supremo tirou o passaporte do ex-presidente Bolsonaro, que ele não tem mais foro privilegiado, ele é a primeira instância, mas foi a Suprema Corte que tirou. Com isso até cresceu a importância dele aqui em Portugal e na Europa, porque o Chega, que estava preparando, agora dias 13 e 14 de maio, uma reunião da direita europeia ou da direita do mundo, cancelou o simpósio, o encontro, e vai adiar para quando Bolsonaro puder vir aqui para Portugal. Então mostrou a importância disso. Eu fiquei, inclusive, sabendo os detalhes, porque eu fiz uma visita ao parlamento na sexta-feira, e está aí essa foto aí, eu com um grupo do Chega. Aliás, um dos que está aí no grupo, o deputado Bruno Nunes, me contou uma coisa que eu só vi com segurança de presidente americano, do presidente ainda no governo Geisel, né? Que empurrava jornalista ou segurança. Ele me contou que ele estava fazendo a manifestação contra o presidente do Brasil, dentro do plenário, no dia 25 de abril, e um segurança do presidente do Brasil olhou para a bancada do Chega e disse: cala a boca. Ele olhou e perguntou: como assim? Aí ele, segundo o deputado do Chega, abriu o paletó para mostrar a arma dentro do parlamento português. Bom, mas enfim, isso é um assunto aí de passagem. Eu queria falar, que estava falando sobre o editorial do Estadão, que diz assim: Supremo ultrapassou todos os limites. Que qualquer inquérito deve ter objeto certo e data certo e determinado, e prazo para terminar. Né? E a gente vê aí que estão fazendo sobre aquele inquérito que não teve Ministério Público, baseado num regimento interno do Supremo, né? Passou por cima da Constituição e está até hoje. Né? Está até hoje. O Estadão diz o seguinte, né? Que o juiz não dispõe de competência universal, que o inquérito da fake news já foi usado até para arbitrar debate sobre projeto de lei. Os dois inquéritos de Moraes estão em desacordo com a lei, com a própria Constituição, com a própria jurisprudência do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Eu estou vendo aqui que agora mesmo, né, eu falei do Anderson Torres, mofando na prisão, recebeu sábado e domingo, sábado 5 senadores, domingo 5, e por determinação de Alexandre de Moraes. Não deu autorização para os senadores Flávio Bolsonaro e André Duval visitá-lo. Ele depõe nessa segunda-feira na Polícia Federal. Né? E terminaram, já tem maioria para julgar, para considerar réus mais 250. E a coisa é bem matemática. 50 por execução e 200 por incitamento. Né? Então, já são 550 julgados, os próximos serão 250, faltam 590 para completar os 1.390 denunciados, dos quais 239 por execução e 1.150 por incitamento. André Mendonça votou contra, né? Ele disse que só concordaria em considerar réu aqueles que realmente destruíram coisas, né? Crime contra o patrimônio público. Que os demais fizeram uso da liberdade de expressão de opinião que está na Constituição. Mas, enfim, essa é uma parte da Constituição que parece que está revogada. Né? Ele disse mais que não há provas nem individualização das condutas. Em outras palavras,
não há um mínimo de devido processo legal aí. Enfim, aqueles que forem feitos réus, vai ter que haver prova contra eles, testemunho contra eles, e cada um deles vai ter que depor. 1.390. Né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, tudo isso, eu sinto uma falta enorme de ouvir duas pessoas muito importantes na Constituinte, que eu cobri, Constituinte 88. O relator, Bernardo Cabral, e o relator da comissão, o presidente e relator da Comissão de Sistematização, que foi quem botou a Constituição no lugar, Nelson Jobim, que já foi presidente do Supremo, foi ministro da Justiça. Está faltando a palavra deles sobre esses acontecimentos. Né? E as pessoas aí foram lá para os quartéis, né? deviam conversar com o Senado, porque tudo isso depende do Senado, está nas mãos do presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco. Está nas mãos dele isso. Bom, enfim, também vai ter uma CPI das vacinas, né? Eu vejo aqui que tudo que a CPI da Covid discutiu, não discutiu a eficácia das vacinas. Agora o Financial Times está noticiando algo que é uma grande questão aqui na Europa. Eu ouvi no parlamento português essa questão, né, sobre as vacinas em si, né, principalmente a Pfizer, mas as outras também, né, querem saber dos contratos, como é que foram os contratos das vacinas. E eu vejo que a CPI da Covid não falou sobre o contrato da vacina. Então agora o Financial Times está dizendo que 70 milhões de doses canceladas da Pfizer, que a Pfizer quer cobrar pelo menos metade do valor delas, porque foi cancelado o pedido. Vocês devem saber aí que a OMS considerou que acabou, né? Acabou a pandemia. Então, talvez essa CPI, uma CPI nova aí para saber realmente o que foi que aconteceu. Porque foi muito dinheiro nisso e a gente precisa saber. Bom, hoje foi muito assunto e espero encontrar você amanhã. De Lisboa, Alexandre Garcia.